Então, muito bom dia. Estamos aqui no nosso 6º encontro, se não me engano, do Clube do Desenho. Hoje é dia 14 de novembro de 2021. Bem contente de estar aqui. E nós vamos hoje dar um passinho adiante, ou seja, complementar um pouquinho aquilo que a gente viu no nosso encontro passado. Nós estamos tratando um pouco a questão da perspectiva e nós vamos refinar um pouquinho esse assunto. E eu falei muitas vezes no encontro anterior que a gente tem que acalmar a nossa cabeça para a gente dar uma possibilidade do olho e da mão poderem trabalhar em paz. Mas a nossa cabeça também precisa de um pouco de alimento. Então, esse encontro de hoje é para a gente também dar certas... uma comidinha, ferramentas para a cabeça entender o que está acontecendo. E alguns recursos da perspectiva linear para vocês. Então, eu gostaria de começar levando vocês lá para o PowerPoint, para a gente só relembrar um pouquinho o que foi que a gente já conversou, né? Então, a gente tratou principalmente esse assunto. O que meu olho vê e o que a minha cabeça sabe. Então, o quanto que eu tenho que confiar na forma que o meu olho está vendo e dizer para a minha cabeça, olha, eu sei que você está me dizendo que um dedo tem esse formato, mas eu estou vendo ele um pouco diferente agora. E junto com isso, hoje nós vamos acrescentar a percepção de onde é que eu estou. Onde é que está a linha do meu olhar e o que está acima disso, o que está abaixo disso, o que está à esquerda ou à direita. Então, isso é... olha, por um lado, daria para viver sem isso, sabe? Deixa eu olhar para vocês. Daria para viver sem isso. Se eu confio só no meu olho vai desenhar e vai sair aquilo que eu estou vendo, é quase que uma foto. Mas é uma delícia a gente entender aonde é que a gente está na paisagem, aonde que o nosso olho está batendo, o que a gente está vendo de cima, o que a gente está vendo de baixo. E como eu penso que o principal motivo da gente estar aqui junto, o que a gente está querendo desenvolver, é essa abertura do olhar para o mundo. Eu acho que seria uma perda se a gente não acrescenta esse temperinho na nossa sacolinha. Que a gente vai usar mais, que a gente vai usar menos, a gente pode decidir que eu não quero que a minha cabeça fique agora me dizendo onde é que eu estou. Mas, às vezes, eu estou caminhando por um parque, pelo jardim, pela praia, e, de repente, eu me dou conta, nossa, o meu olhar está batendo aqui, olha o que eu estou vendo agora, de baixo ou de cima, ou à esquerda ou à direita. Então, isso vai refinar, vai trazer um tempero gostoso para essa nossa possibilidade de observação. Lembrando que aquilo que a gente coloca no papel já é o rastro desse estado de ser. E que talvez o mais importante e, em primeiro lugar, é a nossa disposição de observar. Então, vamos lá, voltando para lá. Vamos só relembrar um pouco do que a gente conversou sobre tipos de perspectiva. Eu lembro que no encontro anterior eu mostrei para vocês vários exemplos. Então, tamanho. Tamanho ajuda a gente a criar a perspectiva, é uma ilusão. Né? A gente está dando a sensação de tridimensionalidade num espaço que é bidimensional. Então, se eu coloco algo grande na frente, algo pequenininho atrás, eu ajudo a dar essa ilusão de profundidade de perspectiva. Lembrando que embaixo da folha é o que a gente chama de frente e em cima da folha é o que a gente chama de trás. Eu posso usar sobreposição de planos, então se eu tenho um plano aqui, eu coloco outro plano aqui atrás, só o fato de eu ter essa sobreposição está me dizendo que isso aqui está na frente disso aqui.
Ou intensidade. Intensidade é um recurso super importante. Eu tenho que fazer o que está na frente mais intenso e o que está atrás mais leve. Também a distância entre os objetos, nós vamos falar bastante disso hoje. A distância entre os objetos vai diminuindo conforme eu vou indo para trás. Não é um assunto que a gente trata aqui, mas fica aqui de presente, né? Cores quentes na frente, cores frias atrás. Então, laranjas, amarelos, vermelhos tendem a pular para frente, azuis, violetas, verdes, azulados tendem a ir para trás. Fechamento, nós vamos fazer isso hoje, né? Então, duas linhas que se encontram no papel dão essa sensação de fechamento. Isso dá uma sensação de perspectiva também. Perspectiva linear é o nosso assunto de hoje. E o escorço, o encurtamento, que foi o que a gente viu no encontro passado, né? Eu, quando olho uma mão de frente assim, tudo certo. Mas conforme ela vai virando, ela vai encurtando. Lembra que a gente tratou disso? Isso aqui tem um tamanho. Conforme vai virando, isso vai encurtando. A minha visão vê isso mais curto, ó. Até que isso fica totalmente de frente para mim, essa mão, e eu vejo algo bem fininho. Então, o nosso encontro de hoje é uma combinação do que é escorço e encurtamento com perspectiva linear. Nós vamos colocar dados da perspectiva linear agora nessa nossa conversa. Então, aqui, nós temos essa imagem bem bacana do escorço, fazendo com o braço isso que eu acabei de fazer com a mão com vocês, né? Então, se eu tenho o braço totalmente estendido, eu consigo ver direitinho a forma como a minha cabeça sabe que é um braço. Conforme esse braço vai se deslocando, né, vai ficando e coloca mais na minha frente, ele vai encurtando de tamanho. E olha aqui aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Vai havendo uma distância menor ali, quando eu falei entre os objetos, mas entre certos pontos de referência. Olha como a distância entre as linhas vai se tornando menor. Isso ajuda também na nossa sensação de perspectiva. Nós vamos trabalhar com isso hoje. Aqui a gente tem esse braço se deslocando na horizontal, e aqui a gente tem esse braço se deslocando na vertical. É o mesmo princípio. E a perspectiva linear, eu já comentei isso com vocês, mas eu gostaria de repetir, ela foi acabada de ser desenvolvida, né, suas leis montadas no Renascimento, por essa criatura incrível, esse ser chamado Brunelleschi. Foi um ourives, um arquiteto, um escultor e um artista do começo do Renascimento, que além de construir o Duomo da Catedral de Florença, deixou para nós organizado esses compêndios, essas leis da perspectiva linear, que depois foi usada pelos artistas do Renascimento para criar uma ilusão totalmente verossímil do que é o espaço. Então, nós vamos tratar justamente aqui de como que essas linhas são usadas, a famosa linha do horizonte, os pontos de fuga, para poder a gente ter essa ilusão espacial. Olha, eu já fiz isso com vocês no encontro passado, mas nós vamos fazer de novo para a gente poder, a partir desse momento, seguir adiante. Então, vou pedir novamente para vocês ficarem de pé de frente para uma parede. Imagino que todos vocês estejam num quarto onde vocês podem estar de frente de uma parede, e vou pedir para vocês colocarem bem de frente, assim, o dedo num canto e no outro da parede. E aí vocês vão olhar para o dedo, e primeiro vocês vão estar focando o olhar nos cantos, tá?
Depois vocês vão olhar para o dedo e vão perceber que eles estão na mesma altura. Eles traçaram uma linha horizontal bem certinha, bem retinha. Concordam? Foi isso que vocês viram? Agora eu vou pedir, eu gostei. Obrigada, Karina. Só vi a sua mão assim com o dedão. Obrigada, ajuda muito. Vocês vão agora se colocar de lado, onde vocês têm uma parede agora em perspectiva, tá? E aí vocês vão apontar o dedo para o canto que está bem em cima de vocês e o dedo para onde vocês veem ou um pedaço desse teto que está descendo ou lá no cantinho. Se conseguir chegar no cantinho, ótimo. Aí vocês vão focar no dedo de vocês e vocês vão me dizer o que foi que aconteceu. Alguém já sabe me dizer? Ficou igual? Mudou alguma coisa? Assim, não sei se eu tô certo. Desculpa. Desalinhou e baixou. Baixou. Qual dedo que baixou? Estava apontando mais para longe ou mais para perto? Mais para longe. Mais para longe. Provavelmente ficou assim, não foi? Uhum. Agora eu vou pedir para vocês levantarem de novo, porque 9 horas da manhã a gente pode fazer ginástica. E vocês vão fazer agora com a linha que está no chão, tá? Então, a linha do assoalho tá bem pertinho de vocês aqui, de novo numa parede em perspectiva. O dedo apontando aqui bem pertinho do chão e depois para onde que essa linha encontra a parede lá do fundo. Vocês vão olhar para a mão de vocês e vocês vão me dizer o que foi que aconteceu com essa linha. Subiu. Subiu para todo mundo? Ficou assim, ó. Quando a gente olhou para o teto, era assim. Quando a gente olhou para o chão, era assim. Ficou desse jeito, né? Foi assim para todo mundo ou alguém viu diferente? Esse é o tipo de exercício que não dá para ser diferente. Se alguém viu diferente, eu preciso entender o que deu errado, né? Porque deveria ser assim para todo mundo. Agora nós vamos fazer uma coisa nova. Vocês vão levantar de novo e vão olhar para essa parede em perspectiva, mas vocês vão fazer o seguinte: vocês vão achar a altura do olho de vocês, tá? Então, vocês vão aqui, acho que vocês estão me enxergando aqui, né? Vocês vão mais ou menos calcular, ó. Às vezes, fecham o olho e tentem enxergar onde que está, bem na frente do olho de vocês. Vocês vão colocar o dedo aqui assim. E agora vocês vão tentar seguir essa linha e ver aonde que ela vai dar, tá? Lá atrás, aonde também é a altura do olho de vocês, fechem o olho, tenta achar na parede lá de trás, aonde que está essa altura, e vocês vão me dizer o que vai acontecer com o dedo. É mais difícil de fazer isso, porque vocês vão ter que imaginar esse ponto, não está pronto ali, onde cruza o teto com a parede, ou o chão com a parede. Mas vocês, sabe assim, tenta separar. Primeiro acha a altura do olho aqui na frente, e depois lá no fundo, tenta achar de novo onde é que está a altura do olho e vocês vão me dizer o que aconteceu com o dedo de vocês. Difícil. Então, mais longe. E Eu aí? vi meus dois braços à mesma altura. Na mesma altura. É isso mesmo, Sueli, você viu certo. Deu assim para todo mundo? Deu? Vocês perceberam que se a gente foca lá no fundo,
na altura do nosso olho, e aqui na frente, o braço pode ter esticado diferente, mas os 2 dedos vão estar na mesma altura. Isso é bem importante. Porque, olha só, vamos vir agora aqui para o papel. Aqui. Isso significa que a minha linha de referência vai ser sempre a linha do meu olho, tá? Então, aqui, ó, eu posso traçar aquilo que a gente chama de linha do horizonte. É a altura do meu olho. Se vocês podem imaginar isso, mas se quiser pode ir lá fazer também. Se vocês se abaixam, essa linha vai abaixar, mas ela continua sendo a referência da horizontal sem inclinação. Né? Se eu subo num banquinho, meu olho sobe e essa linha sobe. Isso significa que a linha... É óbvio, mas a gente às vezes não tem consciência disso. A linha do meu olho é o que vai determinar tudo que eu enxergo, né? Conforme eu vou... Olha, vocês podem até fazer isso aqui. Assim. Vão levantando uma mão e vocês vão vendo que vocês estão enxergando por debaixo dela. E a hora que vocês vão abaixando, ó, passa pelo lugar onde bate na linha do olho e agora a gente começa a enxergar de cima. Não é bonito ver isso? Passem para vocês verem como é bonito. A gente enxerga de baixo, quanto mais para baixo, mais eu enxergo. Conforme eu vou subindo, a gente vai entrando no que a gente chamou de escorço. Então, a mão vira uma linha, e depois que ela passa da altura do meu olho, eu começo a enxergar de baixo e por baixo, e começo a ver de novo uma superfície maior. Então, tem algo que tem um tamanho mais compreensível para a minha cabeça do que a forma do objeto. Quando chega nessa parte aqui, na altura do meu olho, eu sofro esse escorço, e depois, quando eu baixo... Isso porque a minha mão está em perspectiva, certo? Óbvio que se eu estivesse fazendo assim, ó, seria de uma outra coisa. Ela está de frente, aí subiu e baixou. Nós estamos lidando com a nossa mão em perspectiva. A mesma coisa, olha, vocês podem fazer com a mão aqui na vertical. Então, coloquem a mão de vocês na vertical e aqui. Coloquem bem longe. Eu não estou colocando longe porque senão sai da câmera, né? Mas coloca bem longe, vê o que vocês enxergam. Vê como é que... Não mexe o rosto, tá? Vem com a mão aqui assim. O que acontece quando ela passa pela linha aqui mediana e depois... Lu, O que é que vocês estão enxergando? Oi. Você está mostrando isso? Porque na tela só está aparecendo uma linha do horizonte? Isso, é que assim, estava fixo na... Ah, tá. Né? Mas acho que estava aparecendo, não sei se estava aparecendo quadradinho, independente se vocês estão no computador ou no celular, às vezes vocês não enxergam ou não, tá? Então, desculpa. assim, ó, eu que peço desculpas, eu não atentei para isso. Então, primeiro, façam essa... Fixa o que é a linha do olho e põe a mão para cima e a mão para baixo para perceber o que é que vocês estão enxergando, mantendo sempre a referência do olho como a altura que vai ser o limite entre vista de baixo e vista de cima. E o quanto que altera a quantidade do objeto, né? A quantidade da imagem que eu enxergo do objeto. Essa minha mão, que está em perspectiva aqui assim, ela não está totalmente de frente para mim, ela está em perspectiva. Quanto mais para baixo, mais eu enxergo. Conforme vai subindo, isso vira quase que uma linha. Depois, conforme vai subindo, esse objeto aparece de novo para mim. Mesma coisa, quando eu trato esse objeto, agora não preciso talvez usar a mão aqui, mas coloquem longe assim, vão reparando o que vai acontecendo conforme a minha mão vai passando de um lado para o outro. O que eu enxerguei, ela vira de novo uma linha, e agora o que eu enxergo? É bonito de ver, não é? Porque é isso que a gente está
conforme a gente caminha, a gente está fazendo esse jogo o tempo todo com os objetos ao nosso redor, né? Os objetos, eles se mostram de maneira diferente. A gente agora aqui está tratando de planos, por isso esse exemplo da mão é tão bom, porque a mão é um plano. No outro encontro, a gente trata de volumes, quando a gente for, de repente, trabalhar as rochas, uma hora a gente vai chegar aqui no estudo das pedras e das rochas, a gente pode entrar no estudo da perspectiva de cubos. Nós vamos hoje estar focado na perspectiva de planos. Eu gostaria de fazer essa brincadeira com vocês no papel agora. Vamos tentar representar isso que a gente enxergou, ou que a gente brincou, né? Então, acho que vocês estão enxergando direitinho aqui minha folha. Então, vocês vão desenhar mais ou menos no meio da folha essa linha horizontal que a gente vai chamar de linha do horizonte, tá? Vocês vão... Agora, que quanto mais central for, melhor, e fica mais organizado aqui no papel. Vocês podem marcar um ponto. Nós vamos traçar algumas linhas que vão cortar esse ponto aqui, assim. Vocês podem colocar uma linha agora, bem perto, tanto faz aonde, mas uma bem pertinho aqui, assim, ó. Bem pertinho. Uma coisa que eu não falei para vocês, e que eu preciso falar agora, essa linha, eu vou sair daqui só para vocês poderem me enxergar. Estabelecemos o que é a linha do horizonte. A linha do horizonte é a altura do nosso olho, né? E estabelecemos que o que está acima do nosso olho, essa linha agora que está acima do nosso olho, que a gente usou a do teto como referência, ela é mais alta perto de mim e ela vai se tornando mais baixa conforme ela se afasta, certo? Então, tudo que está acima, desce. E tudo que está abaixo, sobe. O bonito é que essas linhas todas, que estão descendo e que estão subindo, vão se encontrar num lugar só, que a gente chama de ponto de fuga. Tá? Então, essas são as duas leis básicas da perspectiva linear. Primeiro, existe uma linha que se mantém sempre horizontal, que não se deforma na perspectiva, porque a perspectiva é uma deformação. A linha do meu olho é uma linha que não se deforma. Onde está a altura do meu olho vai se manter sempre na horizontal. Tudo que estiver acima vai descer, tudo que estiver abaixo vai subir na distância. Quando eu falo tudo, são linhas. Todas as linhas que estão acima vão descer em direção a essa linha do horizonte e tudo que está abaixo vai subir e essas linhas vão se encontrar num ponto chamado ponto de fuga. Dependendo do meu objeto, eu posso ter 1, 2, 3 pontos de fuga no meu desenho. Nós vamos estar trabalhando aqui com os nossos planos com um ponto de fuga só. Tá? Mas então, isso tudo para dizer, olha, que esse ponto aqui, que poderia estar aqui também, tá? Vocês podem brincar de fazer em qualquer lugar esse ponto de fuga. Né? Esse ponto aqui é um ponto de fuga. É o lugar, olha só, a linha que veio de cima. Tudo que está acima, olha, tudo que está acima da linha do meu olho está descendo, ó. E tudo que está abaixo está subindo. Isso aqui já dá uma sensação de... A gente usa bem a nossa imaginação, né? Porque isso tudo está se encaminhando para esse lugar aqui, para esse ponto. Vamos deixar isso mais claro fazendo o seguinte. Nós vamos usar agora só horizontais e nós vamos traçar alguns planos, ó. Vocês vão colocar entre duas linhas que estão indo para o ponto de fuga, vocês vão colocar duas horizontais. E olha aqui, ó, criamos um plano. Vocês podem até fortalecer isso aqui, ó.
Agora a gente não precisa mais tanto da imaginação, se tornou visível. Temos um plano que está bem em cima. Eu posso... Não coloquem agora as horizontais batendo no mesmo lugar, tá? Coloca um pouquinho para baixo aqui, ó. Aqui a gente tem um outro plano. Ou aqui assim, ó. Bem, olha, eu quando fui fazer, eu estou falando e fazendo, não ficou tão bonito. Vocês estão vendo que isso aqui não ficou reto, não ficou horizontal? Ele inclinou essa linha aqui. Então, corrijam, tá? Tenham bem a noção de que isso aqui tem que ser bem paralelo com o que é a borda da folha, tá? E às vezes a gente não quer esticar tanto essa linha, a gente encurta, inclina ela, mas é bem esticada mesmo, ó. Eu fiz esse intervalo aqui grande, eu posso fazer um intervalo pequeno agora. E aqui, olha só que interessante. Quanto mais perto dessa linha aqui do horizonte, mais difícil é eu criar esse plano, porque vai ficando muito esticado, tá vendo? Ó. Olha o que está acontecendo. É só acompanhar a linha do horizonte. Isso, tem que acompanhar a linha do horizonte, mas conforme eu vou chegando aqui nesse plano, ó, vai ficando mais difícil de criar a superfície, porque está chegando nesse lugar em que está virando uma linha, certo? Foi isso que a gente já vivenciou. Deixa eu fazer um pouco mais bonitinho. Isso que a gente vivenciou com a nossa mão. Conforme eu estou chegando aqui, ó, mais perto dessa linha aqui, do olho, mais esse plano está ficando achatado. E quando eu chego aqui na linha, eu só posso fazer uma linha aqui assim, eu não consigo mais criar uma superfície. Tá vendo que bonito isso daqui assim, ó? Mesma coisa aqui embaixo, a gente começa aqui onde é mais fácil, ó. Conforme agora eu vou caminhando para perto dessa linha aqui, mais os meus planos vão agora se deformar, certo? Tá vendo? Mais esticado está ficando o tamanho dessa linha aqui, assim. Olha aqui. Foi feito bem retinho. Olha como está ficando deformado isso. É difícil, porque o olho quer puxar, né? Assim, a cabeça quer puxar para outro lado. A gente tem que esticar mesmo. E olha como o plano sai mais achatado. Até que a gente chega aqui na linha do horizonte, o que a gente enxerga é uma linha só. Eu queria saber se deu certo para vocês, se vocês conseguiram fazer isso. Embaixo parece que é mais difícil de fazer, não? Pelo menos me parece. Talvez para cada um vai ser um pouquinho diferente. Mas, é assim, o processo é o mesmo, né? O mesmo pensamento que fez aqui em cima é o que a gente está fazendo aqui embaixo. Cada um pode se sentir mais fácil assim ou assado. Mas eu acho que todo mundo deve sentir que é mais difícil conforme a gente vai chegando perto desse lugar aqui, assim, né? Dessa linha do horizonte. Deu certo? Tem a Patrícia falou que desalinhou.
Deu certo? Conseguiram criar essa sensação? Olha que bonito isso. Deu certo, Sueli? Acho que Isso. sim. Acho que sim também. Ótimo. Vamos tentar fazer agora na vertical. Ou seja, a nossa linha a linha do nosso olho vai estar sempre aqui. A linha do horizonte é sempre horizontal, tá? Mas nós vamos usar agora as verticais para criar os nossos planos, tá? Então, mesmo jeito, a linha do horizonte está aqui, o ponto de fuga está aqui no meio. Nós vamos de novo trabalhar com linhas que passam por esse centro. Legal fazer uma bem assim, pertinho do que é o eixo vertical. Opa. E agora, antes trabalhamos com horizontais, né? Nós vamos trabalhar com verticais agora. Vamos criar planos na vertical. E agora, quanto mais perto da horizontal, mais fácil vai ser. Vai ficar mais difícil conforme a gente vai chegando perto do eixo vertical, tá? Então, mesma coisa aqui. Tentem manter bem vertical mesmo, porque a tendência é a gente querer inclinar para ficar mais fácil de achar a forma, né? Mas a gente deveria manter bem verticalzinho, ó. E aí a gente vai chegando nessa deformação. Que antes a gente encontrou na horizontal, agora nós vamos encontrar na vertical. Então, quanto mais perto do eixo vertical, mais uma linha vai se tornando o meu desenho, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Certo? Então, o que a gente desenhou aqui, na verdade, é uma representação do que foi aquele exercício, ó. A nossa mão à direita, depois ela vai caminhando, a gente vê uma linha, conforme ela vai andando, a gente está enxergando o outro lado, tá? Foi isso que nós representamos aqui. Mesma coisa aqui assim, em cima, né? Vira uma linha e depois eu começo a enxergar embaixo. Tudo bem? Podemos ir para frente? Vocês Lu, precisam de... Oi. esse que você desenhou bem pertinho, por último aí, né? A linha, ela tá bem pertinho da central, e aí a outra não encontra, né? Você faz uma. É difícil aí, né? Como é que... É super difícil, porque a cabeça quer colocar em outro lugar. Então, primeiro,
Não dá para usar essa como referência, tá? Ela não pode fazer Tá. parte de nada, porque aqui é só uma linha. Ah, Se eu entendi estou o que essa você daqui fazer. assim, ó, tem que ser... Ela Bem não permite. pertinho? Tem que ser Tá. bem pertinho. E aí você usa aqui isso, esse lado como referência. E aqui, ó, eu vou tentar apagar para fazer mais bonito. Então, você tem essas duas aqui, que estão bem pertinho, tá? E Tá. aqui você vai colocar uma vertical, ó. Fica super Nossa, deformado, tá vendo? agora E entendi. aqui, Nossa. e outra vertical. É bem deformado, mas é o certo. E é aqui que a cabeça briga com a gente, porque a cabeça fala, não pode ser A cabeça deformado tá assim, brigando. né? Uhum. Isso, Tá. Sueli. Isso aí. Isso. Joia. Obrigada. Nada. Mas é bonito de perceber, né? Como é que nós falamos do escorço no encontro passado, mas a gente não trabalhou essa percepção de como é que ele acontece. Então, eu posso imaginar que esse... Aqui, claro, a gente fez planos de tamanhos diferentes. Não é o interesse não é fazer tudo do mesmo tamanho, mas eu posso imaginar que isso aqui, conforme ele vai se movimentando em direção a esse eixo, ele vai encurtando e ele vai se deformando desse jeito aqui assim. Então, aqui agora a gente aprendeu a construir com a perspectiva esse encurtamento. A gente está entendendo o que está acontecendo. A gente entendeu com a cabeça, com o olho e foi direto para o desenho da folha. Agora a gente está aprofundando um pouco mais. É uma mastigação, né? Uma exigência um pouquinho. Tem, às vezes, né, momentos do desenho que a gente é só feliz, que a gente desenha, não precisa pensar e as coisas saem. Aqui exige um pouco mais de nós. Então, vocês podem imaginar numa terapia ou numa aula, né, num processo pedagógico, como isso aqui pode ser bem interessante para ativar a cabeça junto com o olho. A cabeça entende, o olho percebe e vai construindo junto. Então, tem um desafio de compreensão que é muito legal e não é à toa que isso se deu no Renascimento. É quando a humanidade estava pronta para fazer isso aqui. Se a gente for pensar em termos de trajetória da humanidade, é muito recente, né? A nossa capacidade de lidar com essas leis da ilusão da construção espacial. Muito, muito lindo. Eu gostaria de fazer uma brincadeira agora com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Que é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se chegou. Chegou, né? Algumas fotos. E nós vamos tentar enxergar aonde que está a nossa linha do horizonte. Aonde que está... Porque aqui não é mais... A foto tem um momento congelado. E aqui, no caso, eu tirei essas fotos. Então, aonde é que estava a minha linha do horizonte a hora que eu tirei essa foto? Então, não adianta fazer assim, né, Karina? De vocês tentarem enxergar. Não, é lindo. Meu amor, vocês me ajudam tanto. Sabe por quê? Porque aonde agora o teu olho vai bater não é onde o meu olho estava. Mas, a partir dessa construção que a gente fez, vocês têm que imaginar um plano que está sendo visto por baixo, um plano que está sendo visto por cima, e planos que estão ficando quase uma linha, percebe? Então, olha, aqui tem uma transformação do que é cima, do que é... Ainda não tem uma deformação total para só uma linha, mas percebe que isso está... Né? Assim, depois está subindo, e aqui eu já estou enxergando por baixo. Então, mais ou menos por aqui, deveria estar a altura do olho do fotógrafo. Dá para entender isso? Pensei, Entendeu? yo, Tá. Vamos tentar aqui? Então, o segredo é procurar um pouquinho quais são os planos em que isso está quase virando uma linha, né? Mais ou menos aqui assim, ó. Então, aqui está a altura do olho do observador.
Aqui, olha como a gente É? começa a enxergar por baixo, e aqui o quanto que a gente está enxergando por cima. Não é legal isso? Aqui, ó. Tem horas que é óbvio, né? Aqui eu estou enxergando por cima. Por cima. Isso. Só que agora, olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Claro que a vida é mais capciosa, né? Do que tão óbvio assim. Por quê? Por quê? Eu posso ter... Espera que eu preciso, acho que, mostrar assim para vocês. Deixa eu ver. Chegou eu para vocês ou não? Vocês estão me enxergando na tela? Sim, Sim. sim. Olha só, eu posso ter uma folha, ó, que ela está aqui em cima, eu estou enxergando por baixo, certo? Mas ela pode estar virada. Então, a natureza depois vai brincar com como é que essa folha vai se colocar. Mas o plano é aqui em cima. Mesmo que ela esteja viradinha assim, ela está acima da minha linha do horizonte. A mesma coisa aqui embaixo. Então, depois a gente vai brincar com isso, porque a vida é um pouco mais complexa do que só, né? Mas, por enquanto, vamos fazer essa brincadeira aqui que dá muito certo, né? Então, tem algo que está... Peraí, deixa eu ver se chegou. Chegou. Isso aqui é óbvio. Eu estou enxergando. Então, a linha do horizonte está mais aqui para cima. Mais ou menos, talvez, nessa altura. Por aí. Uhum. Né? Começa a... Olha como essa folha aqui ficou. Está querendo virar um plano. Uhum. Mais ou menos por aqui. Também. Aqui dá para perceber muito, muito bem. Olha isso aqui, ó. Um plano. Né? Olha como virou um plano. E aqui tem esse triângulozinho, porque a folha que está nesse plano, ela virou um pouquinho. Então, ela apareceu mais para mim. Mas percebem? A gente sente, mesmo que a gente enxergue um pouquinho mais do que uma linha, isso aqui está nesse plano achatado. Então, a linha do horizonte está aqui. Eu enxergo para baixo e aqui eu estou enxergando de baixo para cima. Mesma coisa aqui, dá para ver muito, muito bem. Olha folhas em que eu estou enxergando de cima. Olha como elas vão ficando mais achatadinhas para cá, ó. Então, mais ou menos aqui, a linha do horizonte. E aqui eu estou enxergando de baixo, dá para ver bem direitinho essa folha aqui, como eu estou enxergando de baixo, apesar de que essa irmãzinha dela pendeu assim. Então, eu estou enxergando quase que de frente, mas está lá no alto. Não é legal isso? Eu fico sempre encantada. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui visto de baixo, querendo virar uma linha, mais ou menos por aqui, e agora começo a enxergar por baixo. Não sei se vocês se sentem entusiasmados quando vocês olham desse jeito. Não é bonito? É o ponto de é o tal ponto de vista, não é, gente? É. Que incrível! É o tal do ponto de vista. É muito relativo, né? É. E olha, isso, a novidade disso é no Renascimento. A gente tem que imaginar que na Idade Média ainda era uma visão toda de comunidade, todo mundo, porque a perspectiva era diferente. A perspectiva medieval, olha, eu vou fazer aqui para vocês, vamos ver se vai dar certo. Olha que bonito isso. Vocês podem olhar isso. Eu não sabia que eu ia falar desse assunto aqui, então eu não tenho uma foto para mostrar, mas é fácil de achar. Em representações, pinturas, principalmente a Anunciação medieval, essa é a construção. Ó. É uma construção errada. Não é uma construção perfeita do que é uma perspectiva assim realística, né? Porque não tá, isso tudo deveria se encontrar num ponto de fuga. Né? Isso aqui, todo mundo que olha para essa imagem está vendo desse jeito. É uma ilusão não muito ilusória, sabe? Não tem um ponto de vista. Esse é um ponto de vista comum.
Isso é Idade Média. Então, essa novidade desse ponto de vista que é relativo e que cada um está vendo de um jeito, começa no Renascimento, na nossa história de humanidade. E isso nos leva para um afastamento maior daquilo que é cosmos e daquilo que é grupo. Então, a gente está vendo nesse caminho da perspectiva como a gente vai se tornando cada vez mais isolado. E, olha, não pensei que a gente ia chegar nesse assunto aqui tão filosófico, mas é tão bonito da gente se perguntar. Hoje, nós estamos nesse afastamento que é quase total, né, do indivíduo em relação ao seu entorno. Como é que a gente volta a ter uma consciência que é particular, mas que engloba a comunidade, por exemplo? Então, qual que é a minha ação que eu posso tomar, porque eu acho que é certo para mim, mas que também eu tenho que considerar o todo? Esse é o nosso desafio atual. Muito bonito como a gente vê isso na arte. Tá faltando um plano, então, porque nós já chegamos no limite desse, já não consigo nem desenhar. Eu estou na Idade Média. Então, você está dizendo que você não consegue desenhar o que exatamente? Conta para mim. Não, eu estou falando assim, eu estou na Idade Média ainda, porque eu vejo o cubo como você desenhou, desse jeito. Eu sempre desenhei assim. E a gente está vendo esse afastamento. E aí já não tem o ponto de fuga, já foi indo, foi longe, né? Como você disse, a gente nem vai conseguir mais alcançar isso, né? Essas coisas. Eu estou falando, está faltando uma dimensão aí, né? Está faltando para a gente tentar fazer essa visão comum, né? Isso. Mas mesmo. quando é que esses dois pontos, essas duas, vamos dizer, esses dois planos, não sei como é que eu vou dizer, mas algum momento eles vão se encontrar? Se eu olho esse cubo, eles vão ter um ponto lá no fim, um dia? Porque é uma coisa muito ampla isso aí, muito aberta, né? Sim, o que acontece é que, olha só, por que isso está errado? Porque eu não consigo enxergar um cubo totalmente de frente, que é o que esse plano aqui está me contando, ó, e ao mesmo tempo enxergar em cima e do lado. Deixa eu ver se eu acho uma caixinha aqui. Fazendo uma caixinha de fósforo, já vai dar. Olha só. Se eu estou enxergando essa caixinha bem de frente, que é o que esse plano aqui está me contando, eu não consigo enxergar nem em cima nem do lado, certo? Para eu conseguir começar a enxergar em cima e do lado, eu preciso virar um pouquinho. Então, tudo passa a ser deformado. A única coisa que se mantém intacta é essa linha aqui, assim, ó, que é o tamanho real, tá? Se eu pego isso daqui assim e viro, ó, o resto tudo vai sofrer uma deformação. Então, o que vai acontecer? Olha só. Eu preciso agora partir não de uma superfície que está de frente, mas de uma linha que está de frente. E se eu coloco aqui a minha linha do horizonte, ó, eu estou levando tudo para ela, vai ser deformado porque ficou muito apertadinho aqui, mas está aqui, ó. Essa é a construção correta, renascentista, tá vendo? Tem que fazer alguma coisa, senão nunca iam se encontrar numa linha, num ponto de fuga, né? Exatamente. Porque aqui está dizendo, não existe... Olha, esse ponto de fuga, ele só pode ser estabelecido a partir da minha linha do horizonte e do lugar onde eu estou. É só eu que consigo enxergar um objeto de um certo jeito. A pessoa que está do meu ladinho aqui já viu ele um pouquinho diferente, percebe? Aqui não. No medieval não, porque não tem um ponto de fuga onde tudo se encontra. Então é igual para todo mundo. É uma consciência coletiva isso aqui. Isso aqui é uma consciência individual. E aqui, Patrícia, chega mesmo
a pergunta, e agora? Como é que a gente junta essas duas coisas? A gente ainda não chegou lá, mas essa é a pergunta. Como é que eu mantenho a minha consciência individual, também levando em conta como é que isso afeta o todo? Esse é o nosso drama atual, porque eu estou, né, como humanidade, nós estamos preocupados como é que eu garanto a minha sobrevivência, o meu conforto, e sinto muito se Veneza vai afundar, né? Porque assim, eu preciso de tudo isso para poder. A gente não pode nem condenar, eu preciso do meu carro para ir trabalhar. Se eu não for trabalhar, não ganho, não sobrevivo, né? Mas Veneza vai afundar. Eu contribuo para isso. Como é que a gente lida com essas duas coisas? Essa é a grande pergunta atual, né? Eu acho que é saber que cada um tem o seu ponto de vista. Isso. Porque daí, primeira, né? Isso mesmo, Chica. A primeira coisa é respeitar o ponto de vista do outro e levar em consideração. Porque às vezes não adianta só respeitar, falar, eu penso assim, eu penso assim. Mas como é que a gente faz um todo a partir desses vários pontos de vista? Né? Qual é a pequena, às vezes é uma pequena coisinha que eu posso fazer para chegar um pouquinho mais perto do ponto de vista do outro. Uma ação. Mas se eu não tiver esse ponto esse entendimento desse desenho ali que você falou, eu nem vou, porque eu me distanciei tanto para chegar nisso. Sim. E se eu não chegasse nisso, eu não ia entender que o outro também tem isso, não é? Exatamente. Por isso é necessário. A gente não podia ficar lá na Idade Média com uma visão grupal. Não é esse o plano para nós. O plano para nós é separa, individualiza, e agora, nesse auge, o que você faz com isso? Porque esse é um momento de pura liberdade. Olha que coisa incrível. Quanto mais separado e individualizado você está, mais livre, mais responsável, mais perigoso, entre aspas, né? Mas é só a partir dessa liberdade que a gente pode escolher o que a gente quer fazer com isso. Essa potencialidade que é fazer escolhas. É incrível. Essa aulinha simples, eu não pensei que a gente ia chegar nisso, mas essas considerações da perspectiva e do meu ponto de vista podem nos levar para essa compreensão da trajetória da humanidade. Isso depois se enxerga. Quem sabe um dia a gente consegue fazer um curso de História da Arte, porque a gente vê todos esses degraus, assim, de como é que essa consciência vai mudando. É muito lindo. Né, Cris? Isso tem a ver com a alma da consciência, né? Total. E, olha só, liberdade, escolha, significa consequência. E é aí que entra a nossa consciência, porque a gente vai ter que lidar com uma consequência da nossa escolha, porque fazer escolha é maravilhoso. Eu quero ir para lá, para cá, faço isso ou aquilo. Mas tem uma consequência, se eu escolhi esse caminho, se eu escolhi. E isso faz parte desse momento que a gente vive da alma da consciência. E aí entra a nossa... Fala, querida. Perdão. Não, só pegando o ganchinho, né? Que, assim, não é uma escolha qualquer, mas é uma escolha em liberdade. E a liberdade, nesse sentido, da consciência, pressupõe responsabilidade. Isso. Com essas consequências. Exatamente. Né? Exatamente. Lindo, né? Então, vamos fazer agora? Vamos aplicar isso aqui em mais um desenho? Nós vamos fazer 2 desenhos, na verdade, tá? Um mais simples e um mais complexo. Mas, assim, esse mais simplesinho aqui, eu não pude resistir trazer para vocês, porque é uma ajuda também, já que a gente chegou nessa construção aqui, em todo esse pensamento e toda essa compreensão, pode ser bem legal de vocês terem essa ferramenta. Talvez primeiro eu vou fazer uma coisinha aqui, ó, bem simplesinha. Vocês podem fazer também um pedacinho, um rascunho aí de papel.
Só essa primeira ideia aqui, assim, olha. Esse aqui é um plano, está bem de frente para nós, tá? E nós vamos agora colocar esse plano em perspectiva. Então, aqui vai estar a nossa linha do horizonte. Vocês vão escolher um lugarzinho aqui para... Seria o fim desse plano, tá? Tem que ser uma medida menor do que essa aqui, mas vocês podem chutar. E aqui o ponto de fuga. Ponto de fuga, linha do horizonte. E agora vocês vão levar daqui para cá. Ó, lembra? O que está acima, desce. O que está abaixo, sobe. Aqui, esse plano em perspectiva. É um pouco o que a gente fez aqui assim, ó. Aqui, ó. É a mesma coisa, esse plano em perspectiva, só que a gente construiu de outro jeito, mas é a mesma coisa, que vocês podem imaginar como se tivesse todas aquelas linhas que a gente construiu antes, tá? Tudo bem? Todo mundo chegou até aqui? Só quero acrescentar uma coisa para vocês, uma informação nova. Se eu quisesse dividir esse plano aqui na metade, eu poderia pegar uma régua e achar, bom, metade está aqui, medir, vou colocar aqui no meio. Mas quando eu tenho um plano em perspectiva, eu não posso pegar uma régua para achar a metade, não vai dar certo. Porque a metade de um plano em perspectiva não é bem no meio. Esse aqui é o chance da questão. Então, eu não posso pegar uma régua para medir o meio. Eu tenho que usar esse truque aqui, que é fazer um X. Quando eu faço um X, eu acho esse ponto aqui assim, ó. E aqui é a metade. Aqui é óbvio, a cabeça fica bem satisfeita, tá certinho. Agora eu vou aplicar esse mesmo princípio aqui, ó. Eu vou fazer um X. E agora o meio, olha onde é que ele foi parar. Está deslocado. Aqui assim, ó. Aqui tem mais uma prova de que conforme a gente vai aprofundando, né, na perspectiva, menor a distância vai ficando, tá? Então, perto de nós, a distância entre um objeto e outro é maior, e conforme a gente vai se aprofundando, aqui na ilusão da perspectiva do espaço, vai diminuindo o tamanho. Então, essa é a metade de um plano em perspectiva. Tudo bem essa ideia? Deu para entender? Lu, mas nunca fica com o mesmo tamanho. O objeto, então, nunca fica com o mesmo tamanho, é isso? Em A metade do perspectiva. objeto nunca vai ficar no mesmo lugar. Bem no meinho, assim, onde o olho acharia que é, né? A cabeça fala, ah, não, meio aqui. Que eu Nunca tentei vai desenhar quando você falou e já vi que só com esse truque mesmo. só com esse truque, tá? Então, em perspectiva, a metade nunca vai ser na metade que a gente acha que é a metade, assim, do tamanho igual. Vai sofrer uma variação de tamanho, tá? Isso é uma lei da perspectiva, não tem o que discutir. E isso não tem a ver com ponto de vista, meu ponto de vista. Isso também é legal, né? E tem horas que não tem ponto de vista. Vai o aquecimento global cair e vai acontecer, né? Eu não posso falar assim, ah, não concordo com o aquecimento global. Mas, então, isso aqui é uma lei também, ó. Vai ser com uma distância diferente, tá bom? Então, se vocês entenderam isso, nós vamos criar agora aqui um plano bem grande agora. Olha, usando a folha, acho que vocês estão enxergando, né? Façam agora uma linha do horizonte. E nós vamos colocar agora o ponto de fuga, ó, aqui no cantinho, tá? Nós vamos criar um plano, agora bem grande, assim, ó. Pega uma linha que desce,
uma linha que sobe. Nós vamos fazer aqui, ó, uma vertical, outra vertical. Olha que plano grande que nós criamos, tá? Bem bonito. Aqui você já consegue, o olho e a cabeça já conseguem funcionar, falar, nossa, isso aqui podia ser um poste, outro poste, isso aqui podia ser uma rua, né? Percebe como a cabeça já está começando a criar a compreensão de que isso aqui pode ser uma paisagem em perspectiva? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir agora esse plano na metade, usando o X, tá? Bem levinho agora, bem levinho. Não é nada absolutamente perfeito, maravilhoso, mais ou menos. Olha aqui onde é que é a metade desse plano, olha que legal. A metade desse plano está aqui. E nós vamos levar isso adiante fazendo, de novo, uma divisão aqui dentro. Ó, nós vamos dividir em 4 agora, tá? Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui, tem que prestar atenção para não confundir as linhas. Então, olha, desse cantinho, esse cantinho, esse cantinho, esse cantinho. Daqui eu vou tirar o X, ó. E achei esse outro cruzamento. E por aqui eu vou traçar uma vertical. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado, tá? Esse cantinho agora com esse cantinho aqui. Vou tratar cada plano em separado, ó, esse com esse. E onde cruzar, eu tenho mais uma linha aqui, vertical. Ó. Eu dividi esse plano em 4 partes iguais e eu tenho 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Deu certo? Tem alguém que ficou para trás? Estou para trás, só um minutinho. Eu também fiquei para trás, Lu. Espero, só me avisem, tá? Só uma dúvida, essas Sim. linhas, elas sempre cruzam a linha horizontal do horizonte? Não, nem sempre. Vai Não depender. necessariamente. Não necessariamente, é que por um acaso, assim, eu tenho mania de simetria, né? Vocês vão ver que ficou bem simétrico a medida daqui para cá. Então, se eu tenho um lado bem, se essa linha do horizonte ficou, aqui é um lado mais curto e aqui é mais longo, porque pode ser, tá, gente? Olha só, vamos fazer isso. Eu posso ter aqui a minha linha do horizonte, ó, e eu ter esse tipo de coisa aqui assim, ó. Tá vendo? A linha do horizonte está mais alta aqui, ó. Pode ser. E aí, ó, quando eu faço X, não vai cair bem no meio. Não tem problema nenhum, tá bom? Isso, tanto faz, tá? Rosilda, pode ser o contrário também. Eu posso ter aqui maior e aqui menor, ó. Significa que eu estou mais em cima ou mais embaixo, né? É o meu ponto de vista que mudou. Não tem problema nenhum. E o ponto vai sair fora, não tem problema. O importante é achar o ponto e traçar a linha. Então, aqui, olha só, se eu coloco uma montanha aqui assim, significa que eu estou vendo uma certa altura. Aqui, ó, eu tenho mais chão, tá vendo? Aqui o chão está mais curto. Estou vendo mais de baixo. Aqui o chão está mais largo, estou vendo mais de cima. Tá tudo certo. Tá bom? E aí, a partir desse primeiro que a gente traçou, Isso. onde viria o outro Uma X? vez, olha, você achou aqui uma primeira divisão, né? Então, você vai pegar a primeira metade e vai dividir de novo, ó, aqui e aqui. Ah, tá. Tá? E vai traçar a vertical por esse ponto, independente de onde está a linha do horizonte. E depois vai pegar, às vezes confunde, sabe? Então, presta bem atenção. Onde é que tá? Acha os cantinhos. Como a gente achou os cantinhos da parede ali, se precisar, faz assim a marquinha. Qual é o plano que você vai? E aí,
traça e traça. Achou a linha, achou o ponto, traçou a linha. A gente vai fazer quantos desse? Só, assim, dividir em 4 partes. Em 4. Em 4. Aqui, no caso, são iguais, porque tem uma perspectiva, parecem diferentes, mas aqui são 4 partes iguais, tá? Iguais na perspectiva. E a gente vai ter 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas que criam 4 superfícies. Tudo bem? Deu certo? Posso ir adiante? Por mim, pode. Consegui chegar. Legal. Então, nós vamos agora, só assim, num rabisquinho, fazer árvores aqui, ó. Bem simplesinho, sem pretensão nenhuma de ser. A gente pode colocar uma copa assim, ó. Tá? Uma brincadeirinha, só. Então, aqui, olha, essa linha é grande, certo? Longa. Então, essa nossa árvore vai ser longa. Um rabisquinho assim, ó. Tá? Para tornar esse exercício mais interessante, nós vamos fazer assim, olha. Peguem o ponto de onde terminou essa copa aqui, assim, ó. Aqui, tanto faz. Tá? Um desses lugares. E vamos traçar uma linha desse ponto até o ponto de fuga, para a gente colocar todas as copas das outras árvores. Claro que na vida não é assim, mas só para a gente ter uma referência, tá? Então, vai ter essa linha auxiliarzinha aqui, assim. Na próxima linha, nós vamos fazer outra árvore. E a gente sabe que a copa vai estar batendo aqui, tá? Isso aqui é pedagógico. De novo, não precisa ser nada perfeito, nada bonito, nada... Ninguém vai para a Bienal. De novo, eu posso pegar aqui, ó, a altura da minha copa, levar para eu não fazer uma copa maior do que essa. Então, eu sei que essa aqui só pode bater até aqui, ó. É como se eu estivesse pegando a mesma árvore e repetindo ela. Próxima, aqui atrás. Olha como a distância vai diminuir. Eu sei que a copa vai começar aqui assim, ó. E a copa não pode passar daqui. Então, tá aqui, ó. Olha que legal como é que a gente está criando essa sensação de uma paisagem. Mesma coisa aqui, ó. De novo. Vou manter a minha copa aqui. E agora está começando a sobrepor, tá vendo? Olha só aquela lei de sobreposição de planos, porque aqui a minha distância é menor. Eu não posso fazer agora a árvore, encurtar a copa só porque não tem espaço, eu vou jogar por trás. E aqui, muito importante, ó, que essa linha mostre que essa árvore está na frente dessa. E vou colocar a última agora aqui, assim, ó. De novo, ó, aqui a linha da copa, então começa aqui assim, ela só pode vir até aqui. De novo, essa distância ficou mais curta ainda, eu tenho que mostrar que a árvore está na frente dessa. Vocês podem até fortalecer essa linha aqui, se vocês quiserem mostrar bem direitinho qual é o plano que está na frente do que. Então, apesar da gente não estar observando árvores, né, na verdade, o nosso desenho principal vai ser a folha, mas eu queria trazer isso porque já estamos na boca, nós estamos tratando desse assunto, seria um desperdício não aproveitar isso. Porque agora eu queria evitar que acontecesse na vida de vocês o seguinte: quando vocês querem fazer árvores em perspectiva, normalmente acontece isso aqui assim, ó. Vocês sabem que elas têm que ir para cima, né? Assim que elas estão. Mas vocês fazem tudo do mesmo tamanho, vocês, ou em geral, as pessoas, né?
mantém a mesma distância e o mesmo tamanho. Então, a gente tem a sensação, quando eu olho para isso daqui, eu estou subindo um morro, e não que eu estou indo para uma perspectiva, percebe? Então, bem importante, quando a gente quer criar a sensação de uma paisagem, eu não preciso sempre fazer o plano, dividir, isso foi para vocês entenderem, né? Eu tenho que ter aqui a minha árvore. Importante eu mais ou menos saber onde é que está a minha linha do horizonte, para não fazer uma árvore aqui voando, flutuando, certo? Então, mais ou menos eu tenho que saber, olha, minha terra vai até aqui. E o que vai acontecer aqui? Eu não preciso nem desenhar isso, mas eu tenho que ter consciência. E o que vem agora para cá tem que estar diminuindo de tamanho. Conforme eu vou indo para trás, eu vou subindo, mas eu vou descendo, certo? Pode acontecer de eu ter uma árvore aqui que é mais alta? Pode, mas é uma árvore imensa, imagina, eu tenho uma árvore aqui assim, tem na natureza, vocês vão reparar daqui para frente, às vezes tem uma árvore lá longe, que é maior, mais alta do que a árvore que está aqui na frente. Mas como plano geral, para a gente dar a sensação de que isso aqui está indo para o fundo, gente, o mais longe é sempre a minha linha do horizonte. Ela chama linha do horizonte, está lá no horizonte, lá longe. Né? Tudo que caminha em direção à linha do horizonte vai ficando menor. E se aqui eu consigo enxergar a grama, eu tenho detalhes, aqui eu não tenho mais, não enxergo. Imagina aqui, se eu vou enxergar a grama aqui atrás, não enxergo. Então, é uma coisa interessante da gente saber para ajudar o nosso olho, porque muitas vezes a gente está enxergando isso na paisagem, mas a gente não entende que essa árvore aqui tem que ser menor, a gente acaba fazendo ela do mesmo tamanho que essa. E aí o nosso desenho sempre parece visto de frente. Porque se eu faço tudo do mesmo tamanho, é como se eu estivesse vendo a parede sempre de frente, percebe? O que vai dar a sensação da perspectiva é justamente essa mudança de tamanho e de altura na folha. Ó, eu vou subindo, mas também vou diminuindo. Parece que essa linha de baixo que sobe, para mim, eu percebia mais do que essa que desce. Aham, sim. Né? Aqui a gente talvez tenha as ruas, né, as estradas que nos ajudam a perceber isso. Mas as copas das árvores, elas podem variar muito. Numa cidade, a gente enxerga melhor com os prédios, sabe? Dá para ter uma ideia melhor. As árvores, a natureza, ela é muito, assim, diferenciada, causa uma certa confusão. Mas aí é aí a hora que a cabeça entra para ajudar o olho. Às vezes o olho está vendo isso daqui, ele fala, mas como, né? Isso devia diminuir, por que isso está maior? Aí a cabeça fala, tudo bem, ó, é para diminuir, mas essa árvore é maior, está tudo certo. Tem horas que a cabeça vai entrar também para falar, ó, essa resolveu ser mais importante do que todos. Ela está aí atrás, mas ela é grande. Muitas vezes os pinheiros têm essa, eles podem ser muito altos, né? De repente tem um pinheiro que sobe lá. Tá bom? Tudo bem com essa ideia aqui? Você pode voltar na outra folha? Ah, isso. Essa aqui, ó. Então, na verdade, a gente fez essas divisões para poder achar essas linhas aqui. Isso poderia ser uma cerca, vocês podem usar isso para fazer qualquer coisa, tá? Poderia ser uma cerca, poderia ser poste de luz, poderia ser florzinhas também. Eu posso estar olhando muito de perto um conjunto de girassóis que foi plantado assim numa fileira e o princípio é o mesmo. E eu queria aproveitar, eu acho que não vai dar tempo da gente fazer o exercício até o final, mas não tem problema, porque é um exercício... seria legal, na verdade, vocês depois praticarem ao longo do tempo, que a gente olhar para uma planta agora, tá?
Então, eu quero saber se tudo bem até aqui. Tudo bem. Então, agora que chega um momento, eu sofro um pouquinho, porque eu quero que vocês vejam a foto, mas também queria que vocês vissem minha mão trabalhando. Vamos ver se vai dar certo, se eu faço assim. Espera aí. Tem que levar vocês juntos. Primeiro eu vou mostrar, depois eu vou falar. Vamos fazer um vai e vem. Talvez é melhor assim. Eu vou postar depois essa foto aqui lá no Facebook, tá? Para vocês terem. Vou postar também vários desses slides para vocês terem de referência. Eu queria que a gente desenhasse isso aqui, levando em conta tudo que a gente conversou, né? A gente vai desenhar esse caule e essas 3 folhas aqui, olha. Essa, que a gente está vendo de cima, essa que a gente está vendo mais perto aqui da altura do nosso olho, e essa ou essa aqui que a gente está vendo de baixo. Bom? Então, olha só. Eu vou descompartilhar aqui, vou mostrar, e aí a gente vai... Vou fazer, e aí eu ponho de novo a foto e a gente vai meio que junto, tá bom? Olha só. Isso aqui a gente pode ganhar mais ferramentas quando eu sei o que eu estou enxergando, do que eu só seguir o meu olho. Dá certo, dá certo. Mas a gente pode fazer esse convite para a cabeça um pouquinho, assim, me ajuda a entender o que eu estou enxergando. Tá? E aqui é importante a gente lidar um pouquinho com essa ideia da elipse. Então, é a mesma coisa, eu estou falando da mesma coisa que eu já falei antes, só que dando um outro exemplo, tá? Para ajudar a cabeça a entender. Lembra que a gente fez com a mão? A mão vai assim, depois ela vira uma linha e depois a gente enxerga. Visto de baixo. A elipse é a mesma coisa, olha. A elipse é o círculo em perspectiva. Então, quando eu estou vendo algo bem de frente, eu estou vendo assim, conforme o meu círculo vai sofrendo a perspectiva, conforme ele vai indo para o fundo, ó, ele vai se achatando, tá vendo? Ele vai virando uma elipse, ó. Então, a gente pode trabalhar tanto com a ideia do plano quadrado, que foi o que a gente fez até agora, quanto com a ideia do plano circular. Olha só, virou uma linha. Aqui eu estou enxergando um pouquinho, enxergo mais. É isso que está acontecendo aqui com a nossa planta, né? Essa plantinha que a gente vai desenhar, olha só. Então, aqui eu tenho uma vista de cima, mas que eu estou enxergando mais. Conforme ela vai chegando na altura do meu olho, ela vai sofrendo essa deformação. Aqui eu não estou enxergando uma linha, estou enxergando ela um pouquinho viradinha assim, ó. E depois ela fez assim, e eu estou enxergando de baixo. Então, é muito lindo da gente entender como é que esse plano aqui se movimentou. Olha só. Olha a movimentação do plano. É como se eu pudesse olhar agora para isso aqui. Deixa eu pegar o nosso... Aqui, ó. É a mesma coisa. Essa consciência, ó. Estou vendo a parte de cima, porque eu estou olhando de cima para baixo. Agora virou um plano. E agora eu estou enxergando embaixo. É a mesma coisa, tá? Então, às vezes é legal vocês fazerem esses rabisquinhos aqui, tá no telefone, tá na reunião, faz isso para isso grudar um pouco na cabeça de vocês. Porque é a mesma coisa, e o que eu acho lindo é justamente a gente perceber essa movimentação do ponto de vista. E esse treino para enxergar, então, assim, olha, essa folha está me mostrando esse ponto de vista, essa outra, essa outra. Talvez essa é a junção um pouco disso que a gente falou, né? Como é que eu posso ter o meu ponto de vista e, ao mesmo tempo, respeitar os outros pontos de vista? Talvez essa é uma... Então, a minha linha do horizonte está aqui, mas a folha está me mostrando, olha, isso pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Não tinha pensado nisso antes. Estou feliz de ter pensado isso aqui com vocês agora. O círculo é bem mais fluido, né? Como ele não tem aresta, você quase não percebe essa transição, né? É difícil de você ver.
Por isso é legal a gente fazer com o quadrado primeiro, né? E depois... Mas, assim, a ideia da elipse é fundamental para a gente poder trabalhar com perspectiva do que é orgânico, sabe? Então, um lago, a gente quer desenhar um lago e a gente faz assim, né? Por que a gente sofre na hora que a gente vai tentar desenhar um lago? Vamos ver se eu consigo usar esse desenho aqui para mostrar. Porque a nossa cabeça fala, o lago está aqui assim, ó. Né? Eu sei que o lago é redondo. Mas isso aqui tudo está em perspectiva. Então, para desenhar um lago, eu tenho que desenhar assim, ó. Agora sim. Eu consigo mostrar que isso é, né? Um objeto lá, uma parte da paisagem que está em perspectiva, que eu não estou vendo de frente, não estou vendo de cima. Tá? Então, muito importante conhecer o que é, como é que eu posso trabalhar com o quadrado e como é que eu posso trabalhar com o círculo. E eu falo que a elipse é o que nos salva. Sempre que eu for trabalhar com o orgânico, aquilo que é mais redondo, a elipse nos salvará. Tá? Então. Muito, muito mágico mesmo. Que legal, que bom, fico feliz. E mais uma coisa que é importante vocês saberem, olha só. Por que é que essa folha aqui, a parte do desenho que eu mais gostei foi essa partezinha aqui da folha, dessa folha em especial. Porque aqui, conforme eu vou aproximando os veios, a distância dos veios, percebe? Aqui eu tenho uma distância maior e aqui eu tenho uma distância menor. Por conta dessa mudança da distância entre os veios, eu consegui mostrar que essa folhinha, ela está fazendo assim, ó. Deixa eu colocar, ó. Ela tem essa parte que está viradinha aqui para mim, e essa outra partezinha aqui está em perspectiva. Olha, quando vocês olham isso aqui bem de frente, o tamanho é igual, tá vendo? A distância é similar entre um veio e outro. A hora que eu vou colocando isso em perspectiva, olha como a distância entre os veios vai diminuindo. Percebe? Ó, olha aqui o escorço. Minha mão está bem na frente, talvez atrapalhando. Olha como diminui. Então, se eu tenho isso aqui assim, ó, essa parte que está viradinha para mim, eu mantenho mais ou menos a distância igual. Mas aquilo que está lá mais para trás, aqui assim, ó, eu vou juntando. E aí eu dou essa sensação, essa ilusão da perspectiva. Dá para vocês enxergarem isso? Talvez é difícil aqui na câmera, mas todos vocês podem desenhar uma folhinha assim, ou usar aquela que a gente já usou na aula anterior, no encontro anterior, tá? Então, perceber como tem essa aproximação das linhas. E olha como esse efeito aqui fica bonito no desenho. A gente enxerga isso na foto, ó. Olha só que lindeza. Por isso que eu peguei isso daqui. Olha como dá para enxergar essa parte aqui. Olha, os veios são mais, uma distância mais para igual. E olha aqui como fica mais juntinho, achatadinho. Ó. A distância vai diminuindo. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente olha, mas a gente não enxerga. Aí a cabeça ajuda. Ó, que legal, o olho. Tá vendo que você está enxergando isso? Presta atenção, porque a nossa tendência é fazer tudo igual. Nossa tendência a colocar, mesmo que a gente esteja enxergando, é tão forte essa nossa ideia de que tudo... Né? Olha aqui, dá para ver bem direitinho. Né? Olha, são todas com uma distância igual. Isso aqui, essa folha aqui está aparecendo para nós numa posição que é quase de frente. Não está sofrendo uma perspectiva. Então, a gente está vendo as distâncias todas iguais. Aqui a cabeça entra para ajudar. Ó, presta atenção. Olha, isso aqui agora está em perspectiva. Olha só essa aqui. Essa aqui, ela está mais perto de nós aqui, ela está indo lá para trás. Olha como vai mudando. Aqui é mais largo e vai ficando mais fina as distâncias. Dá para enxergar isso? É capcioso um pouquinho, mas é isso, olha só. É isso que vai ajudar
a gente a trazer uma coisa correta na nossa representação da folha. Então, olha aqui, olha. Olha como essa distância aqui é maior e aqui vai ficando menor. Com isso, eu dou a sensação, olha a sensação de perspectiva incrível. Perto, longe. Mesma coisa aqui, perto, longe. Eu estou lidando com todas essas leis que a gente trabalhou aqui nesse nosso encontro. Aqui um pouco menos, mas também tem. Então, a gente tem que ajudar um pouquinho o olho a enxergar, a entender aquilo que ele está enxergando. Tá? Então, como é que nós vamos fazer esse exercício agora? A gente não tem muito tempo, então eu vou mostrar para vocês e a gente treina depois em casa e pode comentar lá no Facebook qual que é a dificuldade, e a gente pode retomar um pouquinho isso no nosso próximo encontro, para ver se ficar alguém muito perdido, como é que eu posso ajudar, tá? Então, olha só, a ideia é a seguinte, eu vou primeiro mostrar a minha mão trabalhando, e depois eu mostro a foto de novo, tá? E tudo muito leve, muito solto, tá, meus amores? Olha só, não tentem acertar logo de cara, façam primeiro, mais ou menos, com muitas linhas, com muita experimentação. Onde está esse caule? Onde que está a folha que vocês vão trabalhar aqui vista de baixo? A folha que está aqui em cima. Depois, aonde que está a folha, mais ou menos aqui nessa altura, ó, a folha que eu estou vendo quase na altura do meu olho, e aqui vai estar um pouquinho a folhinha que eu estou vendo de baixo, tá? E de cima para baixo, aqui, ó, de cima para baixo. E tracem um pouco o que seria a forma geral, entendendo que esse é um plano que agora está aparecendo desse jeito. Esse é um plano que agora eu estou enxergando, aqui a elipse pode entrar para nos ajudar, ó. Eu estou enxergando mais ou menos aqui assim. Porque aqui, ó, a deformação é menor, talvez eu não preciso da elipse, eu posso confiar naquilo que meu olho está vendo. Aqui eu já não confio tanto, porque tem um escorço, tem uma deformação. Traça a elipse. Aqui eu posso usar meio forma, meio elipse, tá? É isso aqui que eu estou enxergando. E aí eu tenho que respeitar essa distância, e eu vou colocar a minha folha, eu tenho que fazer ela caber aqui dentro, ó. E talvez tenha um pedacinho dela que cai aqui para fora, ó. Tá? Eu vou fazer assim rapidinho e já vou colocar a foto para vocês verem. Se vocês conseguem fazer isso aqui nesse encontro, já está ótimo, ó. Então, vocês percebem? Olha que lindo. Só com isso daqui, e aqui tem um veio importante aqui embaixo, ó, que faz assim. Só com isso, quanto que eu já consegui criar dessa sensação aqui, ó. Peraí. Cadê? Quero mostrar. Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, deixa eu sair. Deixa eu ver aqui, olha. Percebe? Isso é uma coisa que vocês podem fazer também. Com aquele exercício que a gente criou aqui, ó. Vocês podem brincar de colocar folhinhas aqui assim. Como seria ter uma folha aqui assim? E depois, se a minha folha está aqui. E depois, se ela está aqui. Né? Aí vocês chegam, por exemplo, nessa representação bem legal. Olha como essa folha se movimenta no plano. E ela se mostra vista né, de baixo para cima, na altura do olho, e de cima para baixo. E só isso aqui, ó. Olha que legal que é. Como eu já tenho a sensação de espaço, tá? Então, vou atrasar 5 minutos, vou dar 5 minutinhos aqui, ó, para vocês olharem para essa imagem. Então, tracem só bem levinho o que é o caule, e essa folha aqui do alto, a folha do meio e a folha aqui mais embaixo, tá? Então, essa e essa. Numa brincadeira, agora a gente tem que soltar, a cabeça tem que soltar um pouquinho, não ser tão perfeccionista, e a gente um pouco brincar com essas formas aqui, tá?
não se preocupe, isso aqui não deveria ser um xerox, tá? Isso aqui é só uma brincadeira de achar aonde é que está o meu olho e como é que essas folhas agora estão se apresentando para mim de acordo com a posição do meu olhar. A perfeição só vai vir com a repetição. E com o tanto de tempo que vocês conseguem dedicar para um desenho. Isso aqui, quando eu dou 5 minutos para vocês, é só um esbocinho, tá? Ah, compra outra coisa, então. E para quem já conseguiu fazer, porque é só um esboço, um rabisquinho, vocês podem colocar os veios, tá? Então, ó, distância maior. Também mais ou menos, não precisa ser um xerox. Como é que essa distância vai se tornando menor? Nessa folha aqui, reparem como essa outra parte aqui, ela é bem fininha. Como está em perspectiva, essa parte que está na frente, essa aqui está atrás, é só essa nesguinha aqui, olha. Olhando para o meu desenho aqui no papel, eu estou vendo que eu fiz muito largo isso aqui. Vou corrigir. E como os veios estão bem mais juntinhos do que essa parte aqui, que está quase de frente para nós. Então, quem consegue me ver aqui no quadradinho pequenininho, eu estou fazendo a correção, tá? Então, diminuindo aqui. Uma curva muito acentuada aqui, estou diminuindo aqui assim. E aqui eu tenho bem mais juntinho. Mesma coisa aqui. Vou fazer os veios mais largos aqui na frente. A distância entre eles, né? Eles fazem uma curvinha aqui assim. E eles vão ficando mais retinhos conforme eles vão indo mais para o fundo. A linha vai ficando mais reta, né? E mais juntinho. Não está mostrando. Não está mostrando mesmo. Vocês têm que me achar num quadradinho. Quem está no celular talvez não consiga me ver. No computador, eu já vou descompartilhar e mostrar isso, tá? Vou repetir o que eu falei. Só me digam se deu para fazer pelo menos a forma da folha, tá? Não os veios, só a forma. Se todo mundo conseguiu, ou se tem alguém que está ainda lutando com elas. Então, olha, eu sei que é cruel o que eu vou fazer, mas eu vou parar no compartilhamento, tá? Aqui, ó. E vou mostrar isso que eu acabei de falar. Nessa folha aqui de cima, aliás, olha, vocês sabem da print screen? Se eu colocar de volta, quem for espertinho, pode fazer um print screen e colocar lá no chat. Tem alguém que é craque nisso? Eu acho que não dá para compartilhar pelo chat foto. Não dá? Bom, Eu então acho que cada um, não. não faz mal, se cada um tira para si, então. Eu vou colocar, terminando o nosso encontro, eu coloco lá no Facebook. Mas quem quiser, faz o print screen.
Você já pode ficar com a imagem, tá? Então, olha aqui, só para mostrar o que eu falei dos veios, para vocês separarem nessa folha que está aqui, no alto, olha como ela tem essa parte, essa metade dela bem maior do que essa parte menorzinha, né? Essa parte que está lá por trás, atrás do veio, ó, isso é fininho. Aqui eu tenho uma distância maior entre os veios e isso vai ficando menorzinho. Olha que isso, como isso aqui ajuda na sensação da perspectiva. A mesma coisa aqui, olha, isso aqui fica tudo fininho, curtinho. Aqui também, olha que bonito. Isso aqui é mais curvo, conforme está mais de frente para mim, porque, como eu falei para vocês, isso aqui está um pouco curvadinho, então isso está de frente, né? Então, isso aqui é curvo, ó. E conforme vai indo para trás na perspectiva, essa curva vai se tornando mais horizontal, ó. E vai ficando mais juntinho. Mesma coisa aqui. Esse deforma menos, porque ele tá mais inclinadinho, eu estou vendo de cima, mas eu também tenho esse processo aqui sim. Tá? Eu enxergo mais aqui, ó. Mais essa curva. Deu para entender, mesmo que talvez não tenha dado tempo de fazer, mas deu para rabiscar isso aqui e compreender? Olha que bonito essa sensação da perspectiva e do meu olhar. Isso aqui que eu fiz com calma, óbvio, tá melhorzinho. E aqui eu quis mostrar, olha, como essa folha aqui, ela é uma mistura do que a elipse, ó, essa parte aqui, que está em perspectiva, e essa parte é mais perto de um círculo menos deformado, isso aqui assim, ó. Porque essa folha fez essa brincadeira aqui, de curvar um pouquinho, né? Ela tem uma partezinha dela que está dobradinha aqui para o nosso olhar. Eu tenho um pedaço que está numa perspectiva maior, que é essa parte do fundo, uma perspectiva, assim, uma deformação, desculpa, uma deformação maior, dessa parte que está indo para o fundo, e menor dessa parte que virou e ficou mais de frente para nós. Então, aqui a gente tem essa combinação entre o que o olho vê, mas a gente precisa um pouquinho da ajuda da cabeça, para ela falar, ah, olha só, lembra da perspectiva? Isso aqui está mais de frente, isso aqui está mais, né, deformado, eu estou olhando de cima, eu estou olhando de baixo. E a Ju, fofa, jogou aqui para nós a captura de tela da foto, tá? Obrigada, Ju. Então, vocês podem baixar, e assim, eu já terminando aqui, já coloco isso aqui no Facebook para vocês terem como referência. Então, eu vou fazer como sempre. Oi. Aquele planinho de folhinhas também, se você puder colocar lá, no Face não precisa, sabe o que você desenhou, as folhinhas em plano, assim? Coloco sim, querida, eu já estou com essas imagens todas prontas para colocar lá, tá? Isso né? aqui eu acho que vai dar uma ajuda. Com certeza, eu vou colocar todas essas imagens lá, tá bom? Já tirei foto, já preparei. E é só desligar. Obrigada, viu, Lu? De nada, Muito bonito, muito interessante né? mesmo. Ai, que lindo. Ai, é lindo. Lindo. Eu vou parar a gravação e quem quiser pode ficar conversando comigo mais um pouquinho, tá? Então, de novo, agradeço a Sagres pela parceria e a presença de vocês.